Na véspera de Natal, o relógio marcava 18h47. As ruas brilhavam com luzes brancas, fitas vermelhas e famílias apressadas carregando presentes. Dentro de um SUV preto, Chloe, uma garotinha de olhos brilhantes, suspirava. Papai, estou com fome. Você disse que teríamos biscoitos. Noah Bennett, um pai solteiro milionário, olhou pelo retrovisor. A fadiga pesava em seus ombros. Eu sei, querida. Vamos parar em algum lugar. Ele encostou o carro diante de uma pequena padaria iluminada, tão acolhedora que parecia saída de uma bola de neve. Mas antes que ele pudesse sair, Chloe apontou para fora. Papai. Quem é aquela mulher? Noah congelou. Perto do lixo da padaria, uma jovem em um casaco rasgado vasculhava o container. Os cabelos loiros despenteados caíam sob um gorro gasto. Suas mãos, nuas, tremiam de frio. Ela está procurando comida, murmurou Chloe. O coração de Noah apertou. Ele respirou fundo e saiu do carro. A neve girava no vento gelado, rangendo sob seus sapatos. Ao se aproximar, sua voz saiu firme, mas hesitante. Com licença. O que está fazendo aqui? A jovem se virou. Rosto pálido, marcado pelo cansaço, mas com um olhar que ainda guardava vida. Em seus braços, não havia comida. Mas sim um caderno velho e gasto, abraçado como se fosse um tesouro. Não estou roubando. Só estou tentando sobreviver, disse baixinho, quase como quem já se defendeu inúmeras vezes. Noah reparou nas páginas amassadas. Pareciam receitas. Ela percebeu o olhar dele e murmurou. É apenas um livro de receitas. É tudo que me resta. Antes que ele pudesse responder, a porta do carro bateu. Chloe correu até eles, os passos estalando na neve. Papai, está frio. A gente vai comprar biscoitos. Mas em vez de se esconder atrás do pai, a menina estendeu a mãozinha coberta por luvas para a estranha. Você está com fome? Quer jantar com a gente? A mulher piscou, surpresa. O coração de Noah disparou. Ele era um homem que planejava tudo, negócios, reuniões, até emoções. Mas sua filha, pequena e inocente, já havia tomado uma decisão. A jovem, chamada Brenda, embora ele ainda não soubesse seu nome respirou fundo, e por um instante seus olhos brilharam com algo entre descrença e esperança. Noah finalmente disse: Vamos aquecê-la. Brenda hesitou, mas assentiu. Guardou o livro contra o peito como se fosse sagrado e entrou no carro. Lá dentro, Chloe dividiu seu cobertor felpudo sem dizer nada. Brenda sorriu, tímida, e sussurrou um obrigada. Noah observava pelo retrovisor e ela acariciava o caderno como se fosse uma oração silenciosa, enquanto sua filha cantarolava baixinho, encostada nela. Pouco depois, os portões de ferro se abriram, revelando uma mansão digna de conto de fadas. Janelas douradas, colunas imponentes, jardins cobertos de neve. Brenda fitava tudo pela janela, a respiração turvando o vidro. Chloe saltou animada. Vamos fazer biscoitos. Brenda, encolhida em seu casaco bido, abraçou o caderno com força e seguiu os passos da menina. Ao entrar, o calor a envolveu como uma onda. O chão de madeira brilhava, o teto parecia tocar o céu, e pelas paredes, fotos de uma família feliz. Noah, uma mulher gentil, e uma pequena Chloe sorrindo com um bolo no rosto. Brenda engoliu em seco. Talvez, naquela noite de Natal, sua vida estivesse prestes a mudar para sempre. Noah pendurou o casaco e voltou-se para ela. A cozinha é por aqui. Você pode comer, descansar. O que precisar. Brenda apenas assentiu em silêncio, ainda sem entender por que estava ali. A cozinha era imensa, eletrodomésticos de aço inox, bancadas de mármore, panelas penduradas que pareciam nunca terem sido usadas. Noah abriu a geladeira. Estava cheia de verduras frescas, molhos finos, bandejas de pratos prontos para as festas. Os olhos de Brenda piscaram diante daquela abundância. Faça o que quiser. Se desejar cozinhar, disse ele. Seus dedos se moveram sozinhos. Ela retirou cenouras, tomilho, manteiga, frango assado da noite anterior. E então começou. Movia-se com calma, mas com confiança, como alguém que conhecia aquele território. Noah encostou-se no batente da porta e observou. Ela picava cebolas com precisão. Mexia o caldo até que brilhasse dourado. O aroma encheu o ambiente como uma lembrança quente e familiar. Quando serviu a sopa, Chloe já estava sentada, balançando as perninhas com expectativa. Uma colherada é delícia, exclamou a menina, sorrindo. Noah provou e congelou. Era a mesma sopa que sua esposa fazia. Cenoura, tomilho e frango assado. Não só parecida.
Era idêntica. A textura, o sabor, o calorimetria. Noah apertou-lhe a garganta. Você já fez isso antes, murmurou. Brenda desviou o olhar. Há muito tempo. Digamos apenas que a vida era diferente. Ela não disse mais. E ele não pressionou. Mas quando Chloe, sonolenta, se enroscou no colo dela murmurando: Você parece uma princesa da neve. Brenda riu baixinho, um riso real, tão inesperado que até a surpreendeu. Noah ficou imóvel. A maneira como ela acariciava o cabelo de Chloe. A forma como sua filha olhava como se fosse mágica. Algo nele se inquietou, e ao mesmo tempo, se acalmou. Mais tarde, Chloe adormeceu no sofá, cercada de cobertores e livros de histórias. Brenda, sozinha, caminhou até a grande janela da sala. A neve caía mais densa, o mundo lá fora desaparecendo em branco. Ela abriu o caderno de receitas surrado. Páginas manchadas, cantos amassados. Seus dedos seguiram uma linha escrita à mão. O olhar dela suavizou-se entre saudade e dor. Do corredor, Noah viu sentada em silêncio, abraçando aquele livro como se fosse algo frágil. Não a interrompeu. Mas naquele instante, teve certeza. Aquela mulher não estava ali apenas por fome. Na manhã seguinte, o jardim era uma tela branca de neve. Noah encontrou Brenda já de pé, descalça na cozinha, mangas arregaçadas, cabelo preso em um nó desalinhado. O chiado da frigideira, o aroma do café, a casa se enchia de vida. Chloe apareceu de pijama, esfregando os olhos. Bom dia, pequena chefe. Panquecas, que tal? Disse Brenda sorrindo. Com mirtilos, pediu a menina. Saindo já. Noah observava da porta. Não era grandioso, mas era real. Chloe rindo com xarope escorrendo pelo queixo, Brenda cantarolando baixinho. Parecia um lar. Enquanto comiam, Brenda disse suavemente: A comida não é apenas comida. É uma memória que se pode provar. Une pessoas. Mesmo depois que elas se vão. Noah ergueu os olhos da xícara. Havia algo sombrio por trás da firmeza da voz dela. Ela não explicou, e ele não perguntou. Depois do café, Chloe correu para o quarto, deixando rastros de risadas e dedos grudados de cauda. Brenda recolheu a mesa. Ao alcançar um pano para limpar, algo caiu do bolso de seu casaco. Um urso de pelúcia gasto, de Chloe. O braço estava rasgado. Encontrei nas escadas ontem à noite. Achei que precisava de cuidado. Ela pegou uma caixinha de costura esquecida na gaveta, que Noah nem sabia que existia, e começou a costurar um brinquedo com pontos pequenos, delicados. Noah congelou. Sua esposa costumava fazer exatamente isso. Tardes silenciosas, reparando os brinquedos da filha. A lembrança atingiu como um soco suave no peito. Quando terminou, Brenda colocou o urso na mesa e deu um leve tapinha na cabeça dele, como se devolvesse vida ao boneco. Noah, precisando de ar, foi até a sala. Sobre a mesa, o caderno de receitas dela. Ele o pegou. A capa rasgada, páginas dobradas. Algumas receitas escritas com uma caligrafia elegante, outras rabiscadas às pressas, ingredientes riscados e substituídos. Uma página tinha um coração desenhado ao lado da sopa. Outra, manchada de vinho. Ou café. Ele virou até o final. No caderno, quase ilegível sob uma mancha desbotada de tinta, Noah encontrou uma frase escrita à mão. Cozinhe com amor, mesmo que ninguém prove. Ele leu e releu aquelas palavras. Algo apertou em seu peito. Aquilo não era apenas um caderno. Era uma linha de vida. Mais tarde, Brenda estava na sala com Chloe, construindo um forte de travesseiros. As risadas suaves ecoavam pelo corredor. Noah observava da porta. Brenda usava um cardigan antigo da falecida esposa dele. Chloe tinha insistido que ela pegasse emprestado. Ficava largo demais, mas, de alguma forma, não destoava. Aquilo não invadia a casa. Aquilo aquecia. Noah desviou o olhar, o copo firme nas mãos. Ele sentia algo que não permitia a si mesmo sentir há muito tempo. Algo perigoso. Isso é só temporário. Um acaso do destino, uma gentileza, nada mais, murmurou para si mesmo, encarando a neve pela janela. Mas quando Brenda riu de algo que Chloe disse, jogando o cabelo para trás com um gesto delicado, o coração de Noah reagiu antes que sua razão pudesse contestar. Na quarta noite desde a véspera de Natal, Brenda ainda não havia partido. Noah reparava como ela se movia agora pela casa, quase sem esforço. Dobrava as roupas de Chloe, temperava o assado com ervas como se pintasse uma tela de sabores. O silêncio entre eles não era mais pesado. Era macio. Aquela noite, enquanto Brenda mexia uma panela de sopa de tomate no fogão, Noah finalmente falou: Você não pertence às ruas.
Porque estava realmente lá fora. Brenda parou por um instante, mas logo continuou a mexer o caldo, como se cada movimento fosse um disfarce. Depois, pousou a colher, respirou fundo. Porque perdi tudo. Sua voz era firme, mas ferida. Eu era chefe. Bem, subchefe de um restaurante famoso. Vivace. Os olhos de Noah se estreitaram. Vivace? O lugar com lista de espera de um mês. Brenda esboçou um sorriso sem humorístico. Esse mesmo. Eu tinha 21 anos, era a mais jovem da equipe. Inventava combinações novas, ousadas. Algumas chamaram a atenção. Fui chamada de estrela em ascensão da cozinha. Ela parou, o olhar perdido em lembranças. Mas havia um colega. Mais velho, encantador. Do tipo que elogia em público e rouba nas sombras. Ele pegou uma das minhas receitas originais e apresentou num programa de televisão. Eu denunciei. O chefe executivo, porém, era amigo dele. Resultado: eu fui acusada de plágio. Despedida. Queimada. Manchetes por todos os lados. Jovem chefe exposta como impostora. O maxilar de Noah se contraiu. Brenda baixou os olhos. Meus pais não quiseram ouvir. Disseram que eu os envergonhei. Pararam de atender minhas ligações. Passei de sofá em sofá até não ter mais nenhum. Acredite, não demora para desaparecer quando ninguém quer que você exista. Noah não respondeu. Não precisava. Ele conhecia aquela dor de ser descartado. Lembrou-se das portas fechadas em sua própria trajetória, quando diziam que seu projeto nunca daria certo. Brenda virou-se novamente para o fogão. Não estou contando isso por piedade. Eu sei, respondeu ele suavemente. Naquela noite, quando a casa silenciou, Noah encontrou novamente o caderno sobre a mesa. Folheou até uma página rasgada torta de domingo da mamãe. A tinta quase apagada, um coração desenhado no canto, manchas de óleo pelo papel. Ele encarou aquilo por um longo tempo. Na manhã seguinte, Brenda desceu e parou em choque. O caderno estava aberto no balcão. Aquela página rasgada havia sido restaurada. Não apenas colada, mas cuidadosamente recuperada, a tinta realçada, a dobra alisada, protegida por uma capa transparente. Sua mão voou à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Noah, encostado à janela com uma caneca, disse simplesmente: conheço alguém que faz esse tipo de trabalho. Brenda se aproximou devagar, os dedos trêmulos tocando a página. Essa foi a última receita que minha mãe escreveu para mim. Ela faleceu pouco depois. Eu pensei que tinha perdido isso para sempre. Noah não se aproximou, apenas respondeu: algumas memórias merecem uma segunda chance. Assim como as pessoas. Os olhos de Brenda brilharam. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Ela havia passado tanto tempo invisível, indesejada, esquecida. Mas aquele homem, um estranho até poucos dias atrás, via nela algo digno de ser restaurado. Não por pena. Não por conveniência. Mas porque acreditava que ela importava. E isso, mais do que qualquer coisa, fez Brenda começar a acreditar também. O novo ano mal havia começado quando o primeiro clarão os pegou de surpresa. Brenda tinha saído para respirar um pouco de ar gelado. A neve pousava em seus cabelos loiros, suas bochechas vermelhas pelo frio. Chloe ria, agarrada a perna dela no pequeno casaco rosa, enquanto Noah observava da porta com um sorriso raro, tão suave que mal parecia dele. Foi então que aconteceu. Um clique. Depois outro. O som de uma câmera, seguido de passos rápidos demais para que fossem alcançados. Brenda estremeceu, instintivamente protegendo o rosto de Chloe. Mas era tarde. Na manhã seguinte, estava em todo lugar. Milionário e sua amante sem teto, caridade de Natal ou algo mais. Primeiro em sites de fofoca, depois em blogs, jornais matinais, até páginas de negócios. As fotos mostravam Brenda diante da mansão, Chloe abraçada à sua cintura. Noah fora cortado das imagens. Restava apenas a mulher de botas gastas e casaco ido em frente ao luxo. A narrativa escreveu-se sozinha. Brenda encarava a tela do computador no escritório de Noah, pálida, trêmula. Os comentários eram piores. Típico golpe da interesseira. Ela está usando a criança para chegar ao pai. Quanto tempo até ela limpar a conta bancária dele? Noah tentou fechar o laptop, mas Brenda segurou sua mão. Preciso ver. Preciso lembrar porque pessoas como eu não pertencem a lugares como este. Isso não é verdade, disse Noah firme. Você pertence aqui. Mas Brenda deu um passo atrás, braços cruzados, olhos distantes. Este é o seu mundo. Noah. Riqueza, reputação, manchetes. Você tem investidores, uma diretoria. Não pode se dar ao luxo de um escândalo.
principalmente um como este. Eu não me importo com a aparência, mas deveria. A voz dela vacilou. Você lutou tanto para construir algo honesto. Eu não vou ser o motivo de tudo ser questionado. E então começou a arrumar suas poucas coisas: o casaco, os sapatos, o caderno de receitas. Movia-se como quem já havia aprendido a perder, eficiente, silenciosa, sem deixar as lágrimas caírem. Chloe entrou correndo, segurando o ursinho costurado. Para onde você vai? Brenda ajoelhou-se, engolindo o nó na garganta. Eu tenho que ir, querida. Não. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Você é da nossa família. Brenda abraçou com força, escondendo o rosto nos cachos dourados da menina. Você é a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Nunca se esqueça disso. Noah assistia do corredor, punhos cerrados, garganta presa em palavras não ditas. Quando Brenda se levantou, encarou. Obrigada por tudo. Mas é até aqui que eu chego. Ele deu um passo à frente. Brenda, espere. Mas já era tarde. Ela saiu pela porta. A neve a envolveu, os passos leves mas decididos, a silhueta diminuindo a cada batida do coração. Noah correu atrás, descalço, o frio cortando sua pele. Mas quando alcançou a rua, ela já não estava mais lá. Apenas neve, silêncio. E o eco de uma despedida que parecia levar consigo algo vital. Dentro da casa, Chloe ficou parada na janela, a mãozinha contra o vidro. Ela nem se despediu do Bear, sussurrou, lágrimas descendo pelo rosto. Noah ajoelhou-se e a puxou para os braços. E, pela primeira vez em anos, ele também chorou. A casa ficou silenciosa demais. Sem os passos de Brenda na cozinha, sem o murmúrio suave de sua voz, sem o cheiro de algo no fogão, cada cômodo parecia mais frio. Noah sentia isso principalmente nas manhãs, quando Chloe recusava-se a comer, a colher batendo sem força no prato. Onde ela está? Perguntava, de novo e de novo. Noah tentava explicar. Ela teve que ir embora, querida. Mas Chloe chorava. Porque ela não nos amava. Ele não tinha resposta nenhuma que fizesse sentido para uma criança. Naquela noite, depois que Chloe adormeceu abraçada ao ursinho remendado, Noah ficou sozinho na cozinha, diante da geladeira cheia. Mas sem Brenda. Não sabia por onde começar. O espaço parecia sem alma. Pegou o caderno dela. A caligrafia dançava pelas páginas, acompanhada de rabiscos tente raspas de limão. Chloe gosta deste. Virou até a página com um coração no canto. A sopa de cenoura com tomilho e frango, a favorita de sua esposa. A mesma que Brenda havia preparado na segunda noite. Chloe a chamara de sopa mágica. Noah arregaçou as mangas. Descascou as cenouras grosso demais, deixou cair caldo no chão, queimou o tomilho 2 vezes. Mas continuou, passo a passo, imaginando como Brenda teria feito. E num instante, percebeu-se sorrindo sozinho, lembrando-se de como ela o teria provocado por usar sal em excesso. Quando terminou, a sopa estava longe de perfeita, grossa, um pouco salgada demais. Mas o cheiro era de hilar. Colocou 2 tigelas na mesa. Chloe subiu na cadeira, cansada, olhos atentos. Aproximou a colher, provou devagar. Pausou. E então sorriu. Um sorriso igual ao de Brenda. Noah olhou para a bagunça que havia feito, surpreso. Deu uma risada curta. Nem perto. Mas Chloe balançou a cabeça. Não. Tem gosto de amor. Algo dentro dele se quebrou, e ao mesmo tempo se abriu. Ele encarou a filha, aquela menininha que já havia perdido a mãe, que abriu o coração para uma estranha e, mesmo assim, foi deixada outra vez. Ainda assim, ela continuava acreditando, continuava esperando. Como ele poderia não fazer o mesmo? Naquele instante, Noah entendeu. Brenda não tinha apenas salvado Chloe. Ela tinha salvado a Ellie também. Do inferno interminável do luto, das rotinas sem vida, do silêncio que sufocava desde a morte da esposa. Brenda havia entrado em suas vidas como uma tempestade e saído como fumaça. Mas sua presença permanecia em cada canto da casa, em cada receita, em cada olhar esperançoso de Chloe para a porta. Noah se levantou da mesa, determinado. Foi até a sala de estar, pegou o celular e começou a buscar abrigos, refeitórios comunitários, qualquer lugar onde ela pudesse estar. Ligou para contatos antigos, enviou e-mails, até dirigiu por partes da cidade que não visitava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, sua voz carregava desespero. Ele não deixaria Brenda desaparecer de novo. Não podia. Nem por ela, nem por Chloe, nem por ele mesmo. Chloe surgiu no corredor, abraçada ao ursinho costurado. Papai. Noah se ajoelhou e envolveu nos braços. Nós vamos encontrá-la, meu amor. E vamos trazê-la de volta para casa? Perguntou ela,
sonolenta, mas com esperança nos olhos. Ele beijou a testa da filha, o coração queimando de certeza. Sim. Nós vamos trazê-la de volta. A noite seguinte brilhou em ouro. O salão de festas, iluminado por luzes cintilantes, exalava o perfume de pão fresco e canela assada. Do lado de fora, a neve batia suavemente nos vidros altos do salão mais antigo da cidade, onde acontecia o baile beneficente anual de Noah para o sem-teto. Mas Noah não prestava atenção em discursos nem em doadores. Seu olhar vasculhava cada rosto na multidão. Já fazia um ano desde que Brenda havia partido sem deixar rastros, um ano desde que Chloe adormecia chorando com o ursinho nos braços, um ano desde que a casa deixara de ser um lar. E então, ele a viu encostada na parede distante, meio escondida pelas sombras. Cabelo loiro preso em uma trança simples, o mesmo casaco surrado apertado contra o corpo. Os olhos inquietos, como se não pertencesse àquele lugar. O ar sumiu dos pulmões de Noah. Brenda. Por um instante, ele não conseguiu se mover. Ela o reconheceu. E hesitou. Virou-se, como quem vai embora. Ele não pensou duas vezes. Desceu do palco sem desculpas, atravessando a multidão, ignorando olhares curiosos e bandejas de champanhe que quase caíam no chão. Brenda. Ela parou. Mas não se virou. Noah alcançou e, sem uma palavra, a envolveu nos braços. Convidados ao redor suspiraram em choque. Brenda ficou rígida. Mas logo cedeu, apoiando a testa no peito dele. Eu não devia ter vindo, murmurou, com a voz trêmula. Você precisava vir, respondeu Noah, olhando firme nos olhos dela. Por que eu precisava fazer isso? Aqui, diante do mundo inteiro. Do bolso, ele tirou um pequeno livro de capa dura. Brenda piscou, surpresa. Receitas das ruas, por Brenda Monroe. Suas mãos tremiam ao tocá-lo. O design era simples, rústico, mas o nome dela brilhava em dourado. O velho caderno, restaurado e transformado em algo eterno. O que é isso? Ela sussurrou. Noah sorriu, com ternura. As suas receitas. As suas histórias. As suas palavras. Eu só ajudei a dar vida a elas. Brenda abriu o livro. Na primeira página, Liase para os que foram esquecidos. Vocês ainda estão cozinhando, ainda sobrevivendo. E isso significa muito. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir. Noah. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Você não salvou apenas Chloe naquela noite. Você me salvou também. Brenda soluçou baixinho, apertando o livro contra o peito. A música ao redor desapareceu. A plateia observava, mas Noah não se importava. Ele estendeu a mão. Volta pra casa. Ela hesitou. As pessoas ainda falam. Eu ainda não pertenço ao seu mundo. Noah aproximou-se mais, decidido. Então eu construo um novo mundo. Um em que caiba você, com tudo o que você traz. O sorriso de Chloe, a lembrança da princesa da neve, o cheiro de sopa no fogão. Tudo voltou. Brenda riu entre lágrimas. E, naquele salão dourado, sob a neve prateada que batia contra as janelas, ela finalmente sentiu o que havia buscado por toda a vida. Pertencer. Ser vista. Ser amada. O jardim atrás da casa de Noah nunca esteve tão vivo. Pequenas lanternas pendiam dos galhos nus das árvores de inverno, lançando uma luz dourada suave sobre fileiras de cadeiras dobráveis. A grama, coberta por um leve pó de neve, brilhava como se fosse um tapete mágico. E, no ar gelado, ecoava algo ainda mais quente que o fogo riso, música, esperança. O perfume de maçãs assadas com canela escapava da cozinha. Um violão dedilhava suavemente ao fundo. Crianças corriam entre as árvores, seus cachecóis dançando ao vento como bandeiras da alegria. Brenda apareceu simples, mas radiante. Um vestido marfim, os cabelos soltos em ondas, um raminho de alecrim preso atrás da orelha. Ao seu lado, Chloe, com as bochechas coradas de ansiedade, segurava firme sua mão. No braço, um pequeno cesto de pétalas brancas. Quando a música começou, a menina sorriu como quem guarda um segredo do céu. Está na hora, disse baixinho. E correu pelo corredor, lançando pétalas ao ar, gargalhando. A mamãe vai casar. Os olhos de Brenda se encheram de lágrimas antes mesmo de chegar ao altar. Lá estava Noah, esperando sob um arco de madeira coberto de luzes cintilantes. O terno levemente amassado, a gravata torta, culpa de Chloe, que insistiu em arrumá-la. Mas os olhos dele não desgrudaram dos dela por um segundo. Os votos foram simples, escritos em noites silenciosas, entre xícaras de chá, receitas rabiscadas e torradas queimadas. Palavras que não precisavam de ensaio, só de verdade. Quando o celebrante disse: "Pode beijar a noiva", Chloe explodiu em palmas, gritando: "Iai!"
Agora somos uma família de verdade. Não houve salão de festas, nem orquestra. Apenas mesas de madeira no quintal coberto de neve, panelas enormes servindo comida quente, vizinhos e desconhecidos partilhando histórias e segundos pratos. As luzes penduradas piscavam suavemente, iluminando danças improvisadas de botas pesadas sobre a grama gelada. Brenda caminhava entre eles como um raio de sol. Abraçava antigos amigos do abrigo, sorria para jovens aprendizes de cozinha que agora ensinava. Porque sim, depois de reencontrar Noah, nasceu lá, uma cozinha comunitária, a poucos quarteirões do lugar onde um dia ela procurou comida no lixo. Ali, ela não apenas alimentava. Ela ensinava receitas, paciência, criatividade. A arte de transformar quase nada em algo cheio de significado. E, acima de tudo, ensinava a acreditar. A acreditar que eles também importavam, mesmo quando o mundo dizia o contrário. E eles acreditavam. Porque Brenda havia vivido aquilo. Um ano depois daquela véspera de Natal coberta de neve, a casa deles pulsava com vida. Risos, música, o tilintar de pratos e copos, e um vento lá fora que já não parecia tão frio. Mais tarde, quando os convidados foram embora e Chloe já estava de pijama, os três se sentaram à mesa iluminada pela árvore de Natal. A menina adormeceu no colo de Brenda enquanto ela lia em voz baixa um livro ilustrado. Noah recolhia os pratos, cantarolando baixinho, parando de vez em quando apenas para olhar para elas. As suas meninas. O seu lar. A sua paz. Na parede, sobre a lareira, estava emoldurada a última página do velho caderno de receitas de Brenda. A caligrafia frágil de sua mãe ainda legível. Logo abaixo, uma placa gravada por Noah. Mesmo da fome, o amor pode florescer. Brenda sorriu, beijou a testa de Chloe e sussurrou: Feliz Natal, meu amor. A menina murmurou sonolenta: O melhor Natal de todos. E Noah, olhando para as duas, soube com a certeza mais silenciosa do mundo. Aquilo não era apenas uma segunda chance. Era o verdadeiro começo de tudo.